Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Bastazini, sou professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, sou doutorando também em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e faço parte da equipe de Geografia que compõe a GFEM dentro da Secretaria de Educação. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto que a gente desenvolveu no ano de 2019 e que tem uma importância muito grande, porque ele contempla, ele contemplou naquele momento as comemorações do aniversário da cidade de Campo Grande e atualmente a gente vem querendo disseminar ele com maior intensidade, tornar ele mais público para os nossos professores, para os nossos alunos. Então, eu vou fazer uma apresentação geral desse projeto, vou detalhar alguns aspectos em relação ao seu conteúdo, tá bom? Esse projeto ele foi desenvolvido não somente pela equipe de geografia, da qual eu faço parte, mas também pela equipe de história. Então fizemos uma parceria e elaboramos um projeto cujo tema é o seguinte: as modificações do espaço urbano de Campo Grande a partir da segunda metade do século XX. Beleza? Então, a partir desse tema, agora eu vou explicar certinho o passo a passo como a gente faz para, ou na verdade, quais são as características desse material, quais são, como que a gente pode interpretá-lo de maneira significativa. Então, essa fala minha, me desculpem, essa fala minha, ela é direcionada tanto para os professores como para os alunos. Então, o professor ele pode indicar esse vídeo também porque eu vou levantar alguns aspectos, algumas características dessas placas em relação ao seu conteúdo. Então, a minha fala está organizada da seguinte forma, ou a partir da seguinte estrutura. Primeiro eu vou explicar o projeto e depois vou detalhar o material e os seus elementos, a partir de alguns exemplos. Nós, nesse projeto, elaboramos 17 placas. Vocês têm aí o exemplo delas abaixo, né? Então, nós temos ali aquela primeira placa, por exemplo, que é a placa inicial, né? A placa do título, que apresenta, que tem um resumo do que é esse projeto, né? Depois a gente tem uma placa histórica e aí vem outros temas, né? Eu trouxe ali, por exemplo, o saneamento básico, o comércio e serviços e etc. Como que a gente elaborou essas placas? Nós fizemos uma pesquisa no arquivo histórico de Campo Grande, por meio de uma revisão dos periódicos do período que a gente analisou. A gente analisou, pessoal, entre 1965 e 1985, e depois eu vou justificar o porquê desse período. Então, a gente fez essa pesquisa nos arquivos históricos, tanto do município como do estado. A gente fez uma pesquisa nos arquivos da Planurb, que é quem gerencia o planejamento urbano da cidade, e também conversamos com intelectuais que entendem da cidade, que estudaram esse período, e revisamos também a bibliografia, ou seja, então a gente leu bastante, pesquisou bastante, pegou todo esse material que a gente recolheu, tratou eles por meio de ferramentas no Excel, elaborou gráficos, planilhas, né? Enfim, tratamos esse material e produzimos essas placas. Então, há uma parte teórica e uma parte mais prática também envolvida na produção desse material. Beleza? Então, isso aconteceu em 2019 e nós estamos agora divulgando ele com maior intensidade, né? Esse material já foi utilizado algumas vezes por professores e nós também já expomos ele em algumas escolas, beleza? Vamos para o próximo slide, então, que agora eu vou detalhar as características da produção desse material, né? Como eu disse para vocês, o recorte temporal analisado é entre 1965 e 1985. Professor, por que vocês escolheram esse período para analisar as transformações no espaço urbano de Campo Grande? Esse período ele é muito relevante porque nesse intervalo de tempo nós tivemos processos
ocorrendo não só em Campo Grande, mas no Brasil como um todo, muito relevantes, que influenciaram na mudança do perfil, da qualidade das cidades, ou seja, trouxeram transformações das formas espaciais muito relevantes. Quais são esses processos, por exemplo? Nesse período, a gente vai ter a consolidação da urbanização brasileira, que basicamente se constitui na passagem ou na diminuição da população residente no campo e o aumento da população vivendo nas cidades. Então, é nesse período em que há uma transição, que o Brasil deixa de ser um país rural e passa a se tornar um país urbano. Então, isso vai ter consequências muito relevantes para o espaço urbano, para o espaço da cidade, que eu vou explicar mais à frente. Além disso, não só na cidade, a gente teve também aquilo que ficou conhecido como o processo de modernização do campo ou das atividades agrícolas, que influenciou nessa diminuição da população residente nas áreas rurais e o aumento da população urbana, dentre outras características. Também foi nesse período, pessoal, que a gente teve a consolidação da industrialização brasileira. Então, se vocês retomarem os conhecimentos geográficos, históricos de vocês vão perceber que esse período ele é um período de muitas transformações, é um período em que as mudanças se processaram de maneira muito rápida na sociedade brasileira como um todo e, consequentemente, também nas cidades brasileiras. Então, essas são as justificativas. Além disso, a gente teve mudanças também de ordem demográfica. Então, é um período em que as taxas de mortalidade infantil, por exemplo, diminuíram, a expectativa de vida começou a aumentar, houve um grande aumento da população brasileira nesse período. Nós tivemos o desenvolvimento pela primeira vez na história do país, isso já no período da ditadura militar, né, que é de 64 a 85, então é praticamente o período da ditadura que a gente analisa nessas placas, com esse material que a gente produziu. Nós vamos ter pela primeira vez a política habitacional em âmbito nacional sendo desenvolvida, então com muitas consequências para o espaço urbano, né? Do ponto de vista analítico, vocês podem estar pensando, né? Professor, esse material diz respeito, então, às transformações no espaço urbano de Campo Grande. Então, nós só vamos entender o que aconteceu na cidade de Campo Grande? Não, porque, como eu disse, esses processos ocorreram na escala nacional, estavam acontecendo em diferentes ritmos, de diferentes maneiras, no Brasil, no estado e em Campo Grande. Então, a escala de análise nossa, ela parte, inclusive, do sujeito, porque pensa, com esse tanto de transformações no espaço, a gente vai ter também a transformação das práticas do sujeito, do modo de vida das pessoas. Então, a gente analisou, tem algumas placas que chamam, que é uma placa do cotidiano, né? Então, a vida cotidiana no período, ela foi radicalmente transformada. Então, a escala analítica parte do sujeito, da cidade e dos processos que, então, ocorreram tanto no Brasil, como no estado, como em Campo Grande. Beleza? Seguimos, então, agora para uma possível interpretação desse material. Professor, com qual óculos que eu vou enxergar esse material? Como que eu posso entendê-lo? É importante, sobretudo, como a gente está, como é um material que se relaciona com a geografia histórica e também muito com a história da cidade, a gente levar em consideração as mudanças e as permanências. Professor, como assim? Ou seja, entender aquilo que foi modificado naquele período, mas também aquilo que permaneceu inalterado até hoje. Então, quando a gente pensa nas formas espaciais, nos prédios, nos edifícios, nas avenidas, nós tivemos algumas alterações, mas também a gente tem bastante permanência. Então, a perspectiva histórica para entender esse material tem que estar muito presente na interpretação dos alunos, os professores articulando isso, tá?
Outra informação relevante para a gente entender esse material diz respeito aos dados. Como a gente compilou muito dado em relação àquele período, dados sobre o comércio, sobre o serviço, população, mobilidade, enfim, vários dados de vários temas, é importante que os números não sejam lidos por si próprio. O que eu quero dizer com isso? Eles devem ser contextualizados, ou seja, se naquele momento a gente vê um número que hoje parece absurdo, por exemplo, a porcentagem de vias pavimentadas na cidade era muito baixo, mas você não pode pensar a partir do que a gente tem hoje, a gente tem que interpretar levando em consideração o contexto urbano do país naquele momento e da nossa cidade, consequentemente. E também por fim, nessa interpretação, nessas chaves interpretativas para a gente conseguir analisar de maneira adequada esse material, é necessário haver um contexto em múltiplas escalas. Porque essas mudanças, por exemplo, quando a gente pensa a política habitacional ou vamos pensar na implantação de um bairro em Campo Grande, a gente na verdade, isso se articula com uma política maior, que seria uma política habitacional nacional. Então, a contextualização do que vinha acontecendo naquele período é muito importante para a compreensão adequada das consequências desses processos no espaço urbano de Campo Grande. Aqui ao lado, por exemplo, nessas imagens, a gente tem a Avenida Fernando Corrêa da Costa, com a Avenida Calógeras, naquele cruzamento. A gente pode ver, por exemplo, que era uma área que alagava muito e nesse período o córrego foi canalizado. Então a gente traz elementos, traz imagens nessas placas que mostram todo esse movimento de produção do espaço, de melhoramento das vias, de facilitação dos fluxos, tanto de pessoas como de mercadorias. É esse o objetivo que a gente buscou com essas placas e que eu vou apresentar agora alguns exemplos. Nós temos 17 placas no total. Eu não trouxe todas as placas para apresentar para vocês, porque ficaria muito extenso e não é o objetivo. Eu vou mostrar alguns exemplos de como que ela pode ser uma base explicativa e de interpretação da realidade urbana de Campo Grande. Então, o material e os seus elementos. Como eu disse lá no começo, pessoal, existem alguns temas estruturantes que balizaram a nossa pesquisa. Quais são esses temas? A demografia, ou seja, os aspectos relacionados à população, a economia do período, então a gente vai trazer dados sobre indústria, sobre comércio, sobre serviços, a habitação, que teve um papel fundamental na estruturação da cidade de Campo Grande e que foi muito importante naquele período, a infraestrutura urbana, como eu disse para vocês no exemplo do slide anterior, a canalização, por exemplo, de um córrego está associada a esse desenvolvimento, entre aspas, porque hoje a canalização fechada ela é inclusive proibida por lei, mas naquele período era permitido. Então, isso retrata o desenvolvimento, entre aspas, das infraestruturas urbanas, né? E também a gente tem algumas placas que tratam do cotidiano e das práticas espaciais dos sujeitos, dos citadinos, das pessoas que moravam na cidade naquele período. Beleza? Então, seguimos agora para o nosso próximo exemplo, que eu vou explicar com mais clareza para vocês. O primeiro que eu trouxe, o primeiro processo que foi muito importante para a gente entender e que parece contraditório, é o processo de modernização do campo. Professor, eu já não estou entendendo o que você está falando. Você traz um projeto aqui, umas placas que tratam das transformações urbanas, das transformações da cidade, e você começa me explicando um processo que se chama modernização do campo. Qual que é a relação que tem entre um e outro? É exatamente isso que eu vou falar agora. Preste atenção, a modernização do campo, ela se constituiu a partir de uma série de políticas estatais
ou seja, políticas de desenvolvimento induzidas pelo Estado brasileiro, pelos militares no período, que tinha como característica, por exemplo, a facilitação do crédito agrícola, os incentivos fiscais e financeiros para determinados produtos e tinha como base a modernização da produção no campo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente estava no período de consolidação da industrialização brasileira, essas máquinas, esses equipamentos, esses insumos, os tratores, eles começaram a ser utilizados no campo. Então, se a população na década de 60 e 70, em sua maioria, vivia no campo e vivia das atividades agrícolas e pecuárias, a partir do momento que começa a ter esse processo via política pública de modernização das atividades com a implementação de maquinário, de produtos industriais no campo, visando aumentar a sua produtividade, a mão de obra começa a se reduzir de maneira significativa. Porque se antes precisava de 100, 200 trabalhadores para fazer uma colheita, agora um trator substitui 100 trabalhadores, por exemplo, hipoteticamente. Então, esse pessoal começa a ficar sem trabalho. Além disso, houve também uma política de incentivo a médios e grandes produtores. Ou seja, esses produtores que já tinham uma condição melhor do que aquele pequeno proprietário, começou a ter acesso a crédito, começou a ter acesso a maquinários, começou a aumentar a sua produtividade, gerando assim mais lucros. Gerando mais lucros, ele começou a comprar outras terras desses pequenos proprietários que não acompanharam esse processo de modernização, mas não acompanharam não porque não tiveram, não optaram por isso, eles não tiveram oportunidade. A partir disso, começou a haver, então, um processo de concentração de terras no nosso país. Se intensificou, poucas pessoas começaram a deter mais terras. E isso fez com que, de maneira direta ou indireta, expulsasse um grande contingente populacional do campo para as cidades. Então, percebem como uma coisa se articula a outra. A partir de uma política de desenvolvimento do Estado, nós vamos ter uma consequência demográfica e social, né, que vai influenciar diretamente na chegada de inúmeras pessoas na cidade. E aí eu pergunto para vocês, as cidades estavam preparadas? Havia um planejamento para acolher essas pessoas? Todas essas pessoas que chegaram vindas do campo, tiveram acesso à moradia, à água tratada, a esgoto, a acesso à cidade, à mobilidade? É o que nós vamos interpretar e vamos ir discutindo nesse momento. Então, esse processo de modernização do campo, ou modernização das atividades agrícolas, influenciou muito na produção do próprio espaço urbano, está articulado. E como consequência da modernização, nós tivemos, então, a migração forçada de camponeses para a cidade, um aumento do preço da terra rural, tornando inacessível para a grande parcela da população. Nessas cidades que absorveram, e Campo Grande é o caso, absorveram esse grande contingente populacional, houve uma incapacidade de absorção da mão de obra vinda do campo. Consequentemente, nós tivemos, nesse período, um aumento da pobreza urbana. Então, por meio dos jornais, a gente identificou que haviam inúmeras notícias retratando a situação de muitos camponeses que chegavam na cidade e ficavam em situação de rua. E a questão do migrante também vai se tornar central nesse período. No próximo slide agora, vocês vão poder observar claramente como isso era retratado nos noticiários da época. Então, por exemplo, a gente tem uma reportagem lá de 1975, que retrata a questão da situação de ruas de crianças. Então, muitas crianças estavam na rua naquele período, chegavam do campo e começou, então, a ocuparem as ruas, porque não havia habitação para todo mundo.
a gente tem uma outra reportagem aí falando migrantes, a doce ilusão da terra prometida. Ou seja, é uma reportagem que mostrava o caso de uma família que, chegando em Campo Grande, prometeram, eles vieram de Minas Gerais, prometeram terras para eles, trabalho, na verdade, em Campo Grande, eles não encontraram e estavam na BR, estavam na rodovia acampando. Embaixo, ali menorzinho, a gente tem o desenvolvimento do centro de triagem do migrante. Então, assim, essa população que foi chegando à cidade começou a ocupar a rua, não havia todo um planejamento que desse conta de absorver toda essa população. Então, os problemas urbanos começaram a se expandir de maneira significativa nesse período. No próximo slide agora, vão articulando as coisas, vão pensando no que eu estou falando e articulando. Então, eu expliquei a modernização para vocês, falei como que ela influenciou na chegada de um grande contingente de pessoas na cidade, e agora eu vou tratar de um tema que a gente tem uma placa específica, que é o da habitação. Então, se está chegando, se chegou, na verdade, né, um contingente enorme de pessoas na cidade, elas precisavam morar. Nesse período, no período da ditadura militar, a gente teve o desenvolvimento, então, de uma política habitacional de grande escala efetuada pelo Estado. A gente teve a constituição de um banco chamado BNH, Banco Nacional da Habitação. A gente teve a construção de um aparato jurídico que desse legalidade para essa política habitacional, que inclusive foi nesse período que o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, começou a ser utilizado para financiar a política habitacional. Então, uma série de arranjos políticos, institucionais, jurídicos, foi efetuada para dar, então, prosseguimento a uma política habitacional em grande escala no nosso país. Consequência dessa política habitacional da década de 60 até a década de 80, quando o BNH é extinto, foi a implantação de enormes conjuntos habitacionais na cidade. Vocês devem estar se perguntando, professor, mas então foi bom, né? Porque tinha muita gente chegando na cidade, houve uma política habitacional desenvolvida no âmbito do Estado brasileiro e que foi efetivada na cidade, construiu casa para todo mundo. Sim, por um lado é bom, mas vejamos agora como que isso se deu no espaço urbano e quais as consequências disso. Nesse mapa aqui, eu tenho, pelas cores, pela legenda, a gente consegue ver a data do loteamento. Então, ali a gente tem, por exemplo, em azulzinho, os loteamentos que foram construídos até 1950. Então, percebam que o centro da cidade, ele é anterior a 1950, ele é lá do começo do século XX. Em vermelho, nós temos os loteamentos, vocês percebam que ainda eles são contínuos, né? Eles estão próximos ao núcleo central, ao núcleo de fundação da cidade. Observem agora os amarelos, que tratam do período que a gente está falando. Teoricamente, os amarelos eram para estar muito próximos ao vermelho, ou seja, era para ter construído conjuntos habitacionais de maneira contínua, um próximo ao outro, para não ter que gastar tanto dinheiro com infraestrutura, porque quando há a instalação de um conjunto habitacional, não é só a construção da casa, você tem que levar energia, você tem que levar água, você tem que levar esgoto, você tem que levar ônibus, tem que ter mobilidade. Então, é uma série de investimentos que são feitos. Na década de entre 60 e 70, que são os amarelos, percebam como que os loteamentos foram instalados longe do centro da cidade, da área que já era consolidada. Ou seja, é nesse período, e pensa comigo, quem que eram essas pessoas que eram beneficiárias desses loteamentos, desses conjuntos habitacionais? Eram aquelas pessoas que tinham menor condição financeira. Ou seja, aquelas pessoas que
tinham um emprego muito simples, uma renda muito baixa e que não tinham condição de, por meio do mercado já instituído, mercado imobiliário já instituído, conseguir a sua casa. Então conseguia via programa habitacional. Essas pessoas, esses conjuntos habitacionais começaram a ser instalados muito longe do centro da cidade. E por que que isso aconteceu e quais as consequências disso? Pensa comigo, essas pessoas mais pobres, elas foram jogadas para as bordas da cidade, para a periferia de Campo Grande. Ou seja, do ponto de vista social, já havia um distanciamento da própria vida urbana, porque elas estavam mais inseridas na vida rural do município, apesar de estar dentro do perímetro urbano, mas elas tinham muito mais relações com a vida rural do que com a vida urbana, porque esses conjuntos foram instalados de maneira desconexa ao tecido urbano, à continuidade da cidade. Consequência disso, nós tivemos inúmeros processos, então, de segregação, de aumento da desigualdade dentro da cidade, da estigmatização de determinados moradores pelo fato de residir em determinados conjuntos habitacionais e, por outro lado, pensa comigo, a cidade está aqui, eu construo um conjunto habitacional aqui, esse meio aqui entre a cidade consolidada e o conjunto habitacional fica vazio. Só que não fica vazio do ponto de vista da propriedade, porque existe dono. E quem que eram os donos? Era a elite política e econômica do período. Ou seja, eles adquiriam as terras próximas ao tecido urbano já consolidado, articulavam para instalar esses conjuntos habitacionais afastados. A partir do momento, então, que da malha urbana consolidada tinha que estender as infraestruturas para atender os conjuntos habitacionais, havia um processo de valorização das suas terras. Então, o que eu quero dizer com isso é que houve, durante esse período, um processo de apropriação da riqueza coletiva por meio da extensão das infraestruturas por uma minoria que representava o poder político e econômico e que decidia aonde esses conjuntos habitacionais seriam instalados. Então percebam, a quantidade do volume desses conjuntos habitacionais, o nosso período é representado então pelos amarelos e pelos verdes, tá? Amarelo, verde e roxo, na verdade, né? É o período que a gente analisa. Então, perceba como que a cidade se expandiu. Só que ela se expandiu de maneira inadequada, com inúmeras consequências, como eu já disse para vocês. Na imagem a seguir, no próximo slide, a gente pode ver um pouco, são imagens disponíveis lá no Arquivo Histórico de Campo Grande. A Moreninha 1, 2 e 3 é um exemplo desse conjunto habitacional que foi construído de maneira desconexa, longe do tecido urbano e que sofreu, durante muito tempo, esses processos de segregação, de estigmatização, de preconceito, de diferenciação socioeconômica muito forte na nossa cidade. O outro exemplo que eu trago para vocês é o Estrela do Sul, um conjunto habitacional também da década de 80. E percebam, cadê a cidade ao lado desse conjunto habitacional? Não havia tecido urbano, eles foram construídos de maneira descontínua, como eu disse para vocês. Só que nessa descontinuidade haviam os proprietários de terra urbana que obtiveram lucros a partir desse tipo de produção do espaço. Beleza? Próximo slide, por favor. Nesse slide agora, quando a gente pensa na política habitacional, como eu mencionei para vocês, na modernização do campo, também, né, tudo articulado, tudo que eu estou falando para vocês é articulado. A gente pensa também no desenvolvimento das infraestruturas. Então, no âmbito da política habitacional, havia não só programas para desenvolver ou para construir casas, mas também para desenvolver
infraestruturas. Então, esse período foi marcado, por exemplo, na nossa cidade, pela canalização de muitos córregos. Então, aqui, nessa imagem à direita, a gente tem ali aquela área entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Avenida Calógera, que sofria com muitas inundações. Então, essa parte foi canalizada, foi uma canalização fechada, resolveu o problema parcialmente, porque quando você canaliza um rio, você aumenta a velocidade de escoamento superficial da água, você aumenta a velocidade dela, aumentando a velocidade dela, você, em determinado momento, vai ter consequências em relação à sua infraestrutura em determinado ponto ou em outro. Né? Atualmente a gente não pensa mais o planejamento urbano, né? Não pensa mais na canalização ou na expulsão das águas da cidade e pensa muito mais na retenção, em áreas de drenagem, em fazer com que o tecido urbano absorva essa água e não impermeabilize o solo para gerar velocidade para causar problemas na infraestrutura. Nessa imagem ao lado a gente pode ver o ginásio do Guarandizão e ali a Avenida Ernesto Geisel. Então olhem, observem como que era a Avenida Ernesto Geisel e percebam também as ocupações irregulares ao seu entorno. Então essa área era conhecida como Sapolândia. Ali havia uma ocupação irregular, né? Pessoas muito pobres que não tinham acesso a essa política habitacional, não tinham dinheiro também para conseguir uma casa via mercado convencional, então ocupavam essas áreas de fundo de vale, essas áreas de córrego, e aí na década de 80 e 90 na nossa cidade, houve um processo muito importante de remoção dessas famílias e por meio também de política habitacional, dando condições mais dignas para essas pessoas. Mas atualmente a gente ainda, agora já fazendo um paralelo com a realidade, a gente ainda consegue ver muitas ocupações na cidade de Campo Grande que se processam de diferentes maneiras, inclusive diferentes desse período. Se nesse período as ocupações elas ocorriam em áreas de córrego, de fundo de vale, atualmente elas ocorrem, por exemplo, em áreas periféricas e próximo aos locais que estão sendo construídos por meio de política habitacional também destinada à população de menor renda, como forma de pressionar o poder público a conseguir moradia para essas pessoas. No próximo slide, a gente tem, então, um outro elemento que seria a pavimentação das vias. Lembra que eu falei para vocês que a gente teria, então, informações vindas de jornais, de manchetes, mas também a gente produziu muita informação a partir das estatísticas do período. Aqui, observem comigo, a gente tinha as condições das vias públicas em Campo Grande no ano de 1983. Olhem lá, apenas 22% das vias, das ruas da cidade eram pavimentadas. 69% eram encascalhadas, ruas de terra. E 9% eram consideradas intransitáveis. Então perceba como que nossa cidade era. Olha essa estatística e imagina. Só 22% das ruas de Campo Grande eram pavimentadas. Hoje esse número é muito maior, mas inclusive há problemas também em relação à pavimentação, sobretudo nas áreas mais periféricas da cidade, né? Em determinadas periferias, não são em todas, em determinadas periferias. Além disso, associado, foi nesse período, lembra da industrialização que eu falei para vocês, que o Brasil estava se consolidando? A gente já tinha, então, no final da década de 70, começo dos anos 80, a presença das montadoras estrangeiras, montadoras de automóveis. Então, esse foi um período também no qual houve uma expansão muito grande dos automóveis como principal meio de transporte. Então, observem essa tabela. Em 1979, a gente tinha em torno de 12 mil automóveis em Campo Grande. 3 anos depois, em 1982, a gente tinha aproximadamente 60 mil.
automóveis em Campo Grande. Um aumento de quase 400% em 3 anos. E pensa, uma cidade aumentando dessa maneira a quantidade de seus automóveis, os moradores adquirindo seus automóveis e as vias todas não, ou grande parte, vias encascalhadas, vias de terra, só 22% era asfalto. Então havia, quando a gente fez a pesquisa, uma reclamação muito grande dos moradores, os periódicos retratando essa questão das vias em Campo Grande, dos buracos, que era inacessível, que o carro não passava. Então houve também, por parte do poder público, um investimento muito grande nas vias de circulação de pessoas. Não acompanhado a esse investimento, não teve, então, ou na verdade, privilegiaram o automóvel em relação ao transporte público, né? Então pensa nos bairros afastados, essas pessoas, se não tinham dinheiro para comprar uma moradia, também muitas vezes não tinham dinheiro para adquirir um carro e dependiam do transporte público. Só que grande parte dos investimentos estava direcionado para atender os interesses dos proprietários de automóveis. Então percebe como que as desigualdades da cidade, elas foram se acentuando durante esse período. Então essas placas, pessoal, de maneira geral, elas são importantes porque elas possibilitam que a gente compreenda esse processo de constituição da cidade, apresentando dados, apresentando informações, e que a gente compreenda que a cidade, quando a gente utiliza os óculos certo para interpretar ela, a gente consegue perceber as desigualdades que são, infelizmente, tão presentes no nosso país, a gente consegue observar no espaço urbano. Próximo slide, por favor. Finalizando, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido didático. Eu espero que para os professores ficou claro o conteúdo dessas placas. Eu trouxe apenas 3, 4 placas para falar sobre, mas a gente tem 17 placas. Então é um conteúdo muito rico, é um conteúdo que pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar, não só com geografia, não só com história, pode envolver também a arte, a língua portuguesa, a matemática para a interpretação dos dados, enfim, é um material riquíssimo que está à disposição de vocês, está à disposição da comunidade escolar, é só entrar em contato ou com a geografia ou com a história que a gente agenda a disponibilização dessa placa para a escola de vocês. Se for requisitado, nós vamos lá na escola de vocês fazer uma fala, ou vocês podem utilizar esse vídeo como forma também de introduzir os alunos. A gente ajuda no que for preciso e nos colocamos à disposição. Eu agradeço, espero que esse material seja mais utilizado, seja mais aproveitado. Foi um material produzido com rigor científico e que pode ser muito rico na formação dos nossos alunos, na reflexão sobre a nossa cidade e no entendimento do espaço urbano de Campo Grande de maneira geral. Agradeço a atenção de vocês e ficamos por aqui. Até uma próxima.